Boa tarde, irmãos. Pastor Júnior aqui com vocês mais uma vez. Hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro, dia dos professores. Parabéns para todos os professores. E a gente vai dar continuidade aqui aos nossos estudos em torno do livro de Jó, até o dia 29 de outubro, que já se aproxima, quando nós teremos aí a nossa última edição do Pão das Três. Hoje a gente vai falar também sobre a brevidade da vida. Vamos orar. Se você tiver pedido aí para fazer, você fique à vontade, coloca aí no chat, a Vera vai passar para mim, no momento de oração, que geralmente acontece depois da reflexão, né? A gente tem sempre aquela ordenzinha bem clara, né? Faz a abertura, faz a oração, canta, né? Um cântico ou um hino. Hoje a gente vai cantar um trecho aqui de um hino do cantor cristão, que é o 259, né? Última Hora, que é bem conhecido. Aí vem a nossa reflexão, né, no livro de Jó, que é a sequência de livro que a gente está estudando. A gente faz o nosso momento de oração. Às vezes a gente tem um segundo cântico, às vezes não, hoje não vai ter. E aí geralmente a gente encerra. Então, se você mandar aí o pedido de oração até o momento em que a gente fizer os pedidos, ainda dá tempo, né? A gente deixa esse momento de oração mais para o final. A gente aproveita aqui no Pão das Três também para dar alguns recados, né? As atividades da igreja vão acontecer normalmente nesse final de semana, com um pequeno detalhe, né, que já foi anunciado aí nos grupos, que as crianças terão um momento especial, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Então depois confere o slide aí, mas eu acho que até crianças de 11 anos, elas já chegam e já vão ficar nas salas, porque elas vão ter uma programação especial. Então, excepcionalmente, né, crianças de 9, 10 e 11 anos de idade também vão poder participar dessa atividade do Ministério Infantil no próximo domingo, celebrando aí a Semana da Criança, né, que aconteceu aí na terça-feira. Então, domingo, né, domingo seguinte, então agora, dia 17, terão aí a oportunidade de participar de um culto, né, de uma celebração especial pelo dia das crianças, tá? Então, fiquem atentos a isso. No demais, né, fiquem atentos aí às atividades dos seus ministérios. A igreja está voltando às suas atividades presenciais pouco a pouco. Parece que o governo do estado também já liberou 100%, né, o uso, né, dos locais com menos de 500 pessoas. Então, a nossa igreja acho que está enquadrada. Então a gente está muito perto aí de não ter nem mais inscrição para nada, a gente poder ir livremente, naturalmente, tranquilamente para a igreja e retornar às nossas atividades também, comunhão de treinamento, escola bíblica dominical. Essas questões, né? Isso aqui eu estou falando assim extraoficialmente, ainda não foi negociado, mas o que a gente conversa por alto é de retornar à EBD em fevereiro do ano que vem. Por um motivo óbvio, né? Se a gente voltar agora em novembro, a gente vai estudar 1 mês e meio, vai dar aí uma descontinuidade. Eu acho que a liderança da EBD vai precisar de um tempo também para sentar e conversar com os professores, porque a gente estava bem no final do ciclo. Não sei se vocês se recordam, quando a gente parou ali no dia 18, aquele mês de março fechava o último ciclo da Escola Bíblica Dominical. Então, em abril, a gente já começava com matérias novas. Então, a gente chegou bem no finalzinho de um ciclo. Então, a gente vai ter que se ajeitar aí, ver direitinho, ver como é que vai fazer. Mas eu acho que em fevereiro a gente pode voltar com a Escola Bíblica Dominical sem maiores dificuldades, tá? Mas isso a gente vai conversando e tudo. Mas só para dizer que aquele momento pelo qual nós oramos tanto, aquela, né, que tomam conta das nossas orações e das nossas conversas, está cada vez mais próximo. A gente ainda deve usar máscarazinha aí por um tempo, mas logo vamos poder tirar esse incômodo da cara também, né? E poder falar mais livremente, aí, mais abertamente, tá? Então aí as coisas vão sendo anunciadas aos poucos, à medida que as decisões vão sendo tomadas. Então a gente já não tem transmissão e nem inscrição do culto de quarta. Ainda continuamos com inscrição e transmissão para o culto do domingo de manhã, e para o culto da noite a gente tem só transmissão, né? A gente está sem inscrição. Mas logo nem transmissão a gente vai ter mais, né? Não vamos ter mais transmissão de nenhum dos nossos cultos aí, e vamos voltar às nossas atividades presenciais. Tá? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais
mais uma tarde, por mais um Pão das Três, por mais um culto, né? Um culto aqui, um encontro também, um pouquinho mais informal, mas é um culto ao Senhor também. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais um Pão das Três, te damos graças pela vida dos irmãos que nos acompanham nesta tarde, que cultuam, que estão prontos para ouvir a tua palavra, prontos para orar, prontos para cantar. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos tem abençoado e guardado, e, ó Pai, muito próximo dos nossos olhares, das nossas mãos, ó Deus, aquele momento pelo qual tanto oramos e estamos mais livres para ir para a igreja, para orar, com menos restrições, e ao mesmo tempo guardados e protegidos. Sabemos que ainda há muitas pessoas doentes, há pessoas ainda morrendo, e peço que o Senhor continue agindo, guardando as vidas, ó Deus, usando a vida de médicos, de enfermeiros, de cientistas, efetivando, ó Deus, os esforços que têm sido feitos, ó Deus, para preservar, ó Deus, a saúde dos sãos, preservar também a vida daqueles que estão doentes. E pedimos que o Senhor nos dê, em breve, ó Deus, essa oportunidade de olharmos, ó Deus, para a pandemia, para esse momento, ó Pai, de mais de 1 ano e meio que estamos vivendo, como algo do passado, que nos trouxe crescimento, nos trouxe aprendizado, que fortaleceu a nossa relação com o Senhor, as nossas relações entre nós também, e que a Tua graça continue, ó Deus, nos conduzindo e nos guiando em todas as coisas. Nos abençoe aqui a nossa reflexão, ao cantarmos, ao orarmos, ao conversarmos, ao nos lembrarmos, ó Deus, daquilo que precisamos fazer. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E é isso aí. Vamos cantar então um trecho, né, do hino, é o hino 259, que é a última hora, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do brevidade da vida. A vida é breve, né? Para a gente ficar perdendo tempo com certas coisas e deixar de olhar para Deus, né? Então, esse hino ele fala isso, né? Sobre a melhor escolha. Na verdade, não é a melhor escolha, né? É a única escolha de verdade que o ser humano pode fazer, que realmente tem uma consequência para a vida dele, que é andar ao lado de Jesus. Ao fim do labor desta vida, quando amor ao teu lado chegar, e destina de ter tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, e não mostre qual mais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. Sons cristãos de coração limpo poderão ver o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, e não mostre qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados,
caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, só vais aceitar. Amanhã pode ser quando eu canto esse hino, né, e quando eu falo sobre brevidade da vida, né, e a gente já está entrando aqui no nosso assunto de hoje, eu me lembro das muitas pessoas, e já são muitas mesmo, que eu acompanhei nos seus últimos momentos de vida, né? Inclusive pessoas que faleceram na minha frente, né? Que deram ali o seu último suspiro, ou conversando comigo, ou orando comigo, ou até no momento em que eu estava ali, né? Reunido com outras pessoas e reunido com parentes, né? Então, são várias histórias, algumas, assim, bastante marcantes, e em todas elas, pelo menos eu tenho tido essa experiência até aqui, e eu espero que ela se repita, não o fato de ver alguém morrendo, né? Porque ver alguém morrendo não é uma coisa agradável. Confesso que também não é algo assustador, não é algo que me balança, nunca me balançou. Mas se repetir pelo fato de que eu vi todas as pessoas que eu vi partindo, né, com quem eu estive nos seus últimos momentos de vida, foram pessoas que partiram com Cristo, né? Uma delas, pelo menos lembrando aqui por alto, né, partiu depois de dizer amém. É muito interessante, né? A gente estava numa situação, conversando no hospital, e aí eu orei pela pessoa, tinha ali uns 2 ou 3 familiares juntos também, os médicos já tinham meio que liberado para visita, porque não tinha muito o que fazer. Eu terminei de orar, a pessoa conversou um pouquinho ainda com a gente, com os familiares, aí disse assim: pastor, eu gostaria de orar, posso orar? Olha que coisa, né, irmãos? Aí a pessoa, era um senhor, aí ele orou e disse amém e fechou o olho, né? Aí deu algum sinal lá, né? Algum aparelho que estava medindo, né? Aí a enfermeira entrou, eu percebi que ele tinha ido, a família não percebeu. A família entrou e falou: infelizmente vocês precisam sair agora da sala e depois eu converso com vocês. Aí na hora que a enfermeira falou isso, né? A pessoa que entrou, acho que era a enfermeira. Aí a família se tocou que alguma coisa tinha acontecido, a gente saiu e ele tinha partido. Ele orou em nome de Jesus, amém. Ele relaxou, fechou o olho e foi serenamente ali, né? Foi tranquilamente, né? Outra situação, acho que eu já contei isso, né? De uma pessoa também cantando, né? Cantando a nova do Evangelho, né? Olha que interessante, né? Um ancião com quase 100 anos de idade, o último hino que ele cantou foi esse, né? A nova do Evangelho, né? Já se fez ouvir aqui, né? E ele cantou uma estrofe, cantou um refrão, a gente conversou um pouquinho. É muito interessante, né? Então, falar sobre a brevidade da vida, né? Então, existe uma coisa muito interessante e que é muito viva, uma coisa muito viva na vida de pessoas que lidam assim tão de perto com a vida e com a morte, né? Nós, pastores, lidamos com a vida e a morte num nível bem elevado, mas algumas pessoas lidam com isso muito mais, como médicos, enfermeiros, né? Pessoas que trabalham com capelania hospitalar, né? Quem mais? Pessoas assim, né? Policiais, e lógico também lidando com a vida e com a morte em situações diferentes, né? Quando a gente pensa num policial, ele lida com a vida e com a morte, estando a vida dele envolvida, né, na situação, às vezes, de violência, né? Médicos, enfermeiros, capelães, por exemplo, ali lidando com a passagem, a brevidade, a morte de outros, né? Mas são situações de lidar muito com a vida e com a morte, né?
pastores têm o papel de consolar pessoas que ficam quando perdem seus entes queridos, de fazer o culto fúnebre, de responder perguntas, às vezes difíceis para crianças a respeito da vida após a morte, principalmente às vezes até de parentes que às vezes não fizeram uma confissão tão declarada para Cristo. Os adultos são mais reservados em fazer esse tipo de pergunta, mas as crianças fazem. Então a gente lida com tudo isso. Isso muda, sem dúvida alguma, o nosso jeito de olhar a vida. Muda a nossa forma de conduzir a nossa própria existência. Algumas preocupações caem, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas muda. Se a gente lida, obviamente, com isso de uma forma madura, a nossa fé em Cristo, ela cresce, ela aumenta, a gente se apega mais a Deus, não só por causa ali do momento de morte, né? Uma coisa guiada por aquele instante, guiada pela emoção, mas algo que é contínuo na sua vida, né? Aquele sentimento, aquela verdade, não é um sentimento, né? Que sentimento pode ser verdadeiro também, mas aqui a palavra mais correta é verdade. A verdade de que hoje você está aqui e amanhã não vai estar mais, né? De que talvez você não seja tão importante quanto você pensa, que o mundo vai continuar girando quando você for embora, né? Que as suas ideias não são tão boas quanto você pensa, porque elas serão esquecidas, né? Ninguém vai lembrar muito bem do que você pensava, do que você queria. Então isso te causa uma humildade muito grande e te coloca debaixo da poderosa mão de Deus, numa situação um pouco mais tranquila. Eu acredito até que isso tira alguns pesos. Olha que interessante. Essa certeza da brevidade da vida e da morte tira alguns pesos da vida da gente. Por exemplo, a gente sabe que não dá para resolver todas as coisas, a gente sabe que não dá para a gente ajudar todo mundo que a gente gostaria de ajudar, a gente nem tem condições para isso. Aliás, tira da gente até essa arrogância, né, de achar que a gente tem respostas para todas as coisas. Ajuda a gente a olhar para os outros com mais misericórdia, né? Porque você olha uma pessoa, né, que se julga importante, com boas ideias, necessária, né? Aí você olha para a pessoa, você sabe que ela está aqui hoje, amanhã ela não vai estar mais. Então, tudo isso, tudo muda, né? Muda o jeito que a gente olha para a gente, muda o jeito que a gente olha para as outras pessoas, e obviamente, né, se é trabalhado no nosso coração de uma forma bíblica, traz para a gente crescimento, maturidade, traz para nós humildade, traz para a gente uma série de coisas que são coisas boas, e que nos permitirá também morrer em paz, né? Morrer com tranquilidade, não é? Eu não invejo as pessoas que eu vi morrer, né? Eu não as invejo, né? Porque elas partiram e tudo mais, obviamente, né? Mas se eu tivesse que escolher a minha morte, né? Se eu tiver que, se houver algum poder em mim de decidir como será, eu gostaria de partir como algumas delas, tranquilamente, cercado pela minha família e depois de uma oração, depois de um amém. Olha que coisa impressionante, né? Eu fiquei impressionado por causa disso, não tanto por ver a pessoa morrendo, mas a maneira como Deus levou, né, esses casos específicos, né? Um cantando, o outro orando, o outro em paz, depois de lutar, brigar com a vida e tudo mais. Aí a pessoa diz assim, me rendo. Teve um caso que foi assim também, que foi uma senhora, essa história eu já contei, que foi uma senhora que brigou com a vida, né? Brigou no mau sentido, né? Assim, resistindo a Jesus, resistindo às coisas, e aí aquilo trazendo um sofrimento para ela também, físico e espiritual, acima de tudo espiritual, até que ela relaxou, descansou, entregou a vida dela na mão de Jesus, e aquilo realmente foi ali, depois daquela oração, aquela tranquilidade, aquela paz, deu para quase pegar, assim, ó. Tem algumas coisas espirituais, né, que acontecem na nossa vida, ou diante dos nossos olhos, que são quase palpáveis, né? Ela foi tomada por uma paz e por uma tranquilidade que dava quase para pegar, assim, no ambiente, né? E partiu em paz, deixou a família em paz, e é uma coisa maravilhosa, né? Então Deus prepara até isso, né? Vida breve e também uma partida em paz para aqueles que são seus. A gente vai discutir um pouquinho disso hoje, né? Já falamos bastante, já adiantamos bastante. Em Jó,
capítulo 14, em que Jó fala aqui, obviamente, da brevidade da vida e da miserabilidade humana. E é lógico que eu estou falando num contexto em que crentes têm uma vida longa, produtiva, e podem descansar em paz, porque o Senhor prepara isso para eles também. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque a esperança para a árvore, que, só se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem que se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se desviasse e pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Afeiçoa-te a obra das tuas mãos. Mas agora, quanto aos meus passos, não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Eita, nosso amigo Jó está triste demais, né? Ele continua muito triste, né? Bastante, muito sem esperança. Basicamente aqui o que a gente está vendo, né? Inclusive desse texto de Jó, brotam, né? Esse Jó é mais antigo do que os textos que eu vou citar, e eu realmente acredito que ele seja. Ele deu origem, inclusive, a outras passagens da Bíblia, a outros comentários da Bíblia. Inclusive, eu vou abrir aqui e vou ler, para a gente amarrar essas referências, né? Então, ele começa falando da brevidade da vida e comparando a brevidade da vida do homem com as folhas que vêm, ficam verdinhas, secam e murcham com uma facilidade muito grande, né? E aí ele até coloca, né, que até uma árvore vive mais, e que até mesmo quando a sua raiz brota daquilo que ela produziu, a sua raiz seca, daquilo que ela produziu, ela pode voltar a nascer, né? Ao cheiro das águas, né? Como é que ele coloca aqui? Essa passagem é tão bonita. Ele diz assim: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta, né? Então, só de sentir a presença da água, ela já brota. Mas ele está dizendo que o homem não é assim, que quando ele morre, morreu, acabou, né? Não tem como ele não volta a viver. Portanto, Jó não tinha a ideia da ressurreição que nós temos, né? É lógico que essa ressurreição não é os cadáveres lá do sepulcro saírem e voltarem a essa vida, mas nós pregamos, ensinamos porque aprendemos de Jesus e temos o exemplo de Jesus de uma ressurreição dos crentes para a vida eterna, né? No novo corpo glorificado, coisas que vocês crentes já conhecem muito bem. Ele vai para um outro momento em que ele questiona mais uma vez, né, por que Deus está bravo com ele, irado com ele, e obviamente ele está questionando o fato de que a vida dele não vai ter valor se ele for para o sepulcro, e que tristeza estar vivendo todas essas dores e não ter uma vida aproveitável, né, uma vida louvável. E ele termina dizendo que, mesmo com a morte do homem, né, com a sua vida breve, a vida vai continuar. Ele fala aqui:
dos filhos em honra, né? Ou até das tristezas e das dificuldades que sucederão à sua morte, ou seja, o mundo depois da morte dos homens continua virando, continua girando. Eu quero ler com vocês alguns textos, né? Só para fazer. Hoje é mais para. Eu não costumo fazer isso, não, ficar buscando muito texto, né? Eu exploro bastante a própria mensagem, e quando ele tem relação com outras passagens da Bíblia, eu aponto, mas hoje eu vou abrir para ler. O Salmo 39, 4. Né? Salmos. Que livro fantástico. Mas vamos lá. Diz assim: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Né? Esse texto não está extraído de Jó, mas o tema é igual. Ele está no Salmo 39, que é um salmo de Davi para o cantor Mor, né, para o Jedutum. Então, os salmos, né, são cânticos ou louvores. Esse aqui, com certeza, é um louvor, é algo que se cantava. E Davi está analisando aqui a brevidade da vida. No verso 6, por exemplo, ele fala como Jó, né? Todo homem anda como uma sombra, na verdade em vão se inquietam, amontam riquezas e não sabem quem as levará. A ideia de anda como uma sombra, né? Jó fala isso, é uma sombra, né? Sombra passa e deixa de existir, muda a posição do sol, da lua ou da iluminação que você está usando, a sombra já desaparece, né? É lógico que é uma figura de linguagem, que tem alguma coisa ali produzindo a sombra, né? Mas a sombra desaparece e muda de forma com uma facilidade muito grande, né? Ao sabor aí das luzes, né? Que estão produzindo, né? Mas olha que interessante. Davi diz que saber o limite da vida ajuda o homem a perceber a sua própria fragilidade. E, na verdade, a vida é muito frágil. Nós somos frágeis. Os nossos corpos são frágeis. Não é muito difícil perder a vida, né? Não é muito fácil levar o corpo a cessar as suas atividades, né? A gente está cheio de armadilhas por aí. Pode ser um acidente, pode ser uma doença inesperada, pode ser alguma coisa contaminada, pode ser um envenenamento. Somos muito frágeis, né? O nosso corpo realmente ele não resiste a tudo, né? O nosso mundo é cercado de perigos que podem fazer cessar a nossa vida. Então, a brevidade da vida para Davi, ela serve o entendimento para perceber a nossa fragilidade, para nos fazer nos humilhar diante de Deus. Eclesiastes capítulo 5, aí é os versos de 1 a 20, mas eu vou ler só o 16, o 17 e o 18, né? Eclesiastes que a gente também estudou aí com o pastor Israel não faz muito tempo, né? Eu acho que antes dele começar Jeremias, foi Eclesiastes? Não, acho que estava em Atos, né? Aí eu não sei, mas eu sei que faz pouquinho tempo, né? Então, Eclesiastes capítulo 5, versos de 16 a 18, né? Ele também falando aí da brevidade da vida. Ele diz assim, olha que interessante. Seria do 10 ao 20, tá? Mas eu vou ler só do 16 ao 18. Olha só. Eis o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Trabalhar e comer, viver do fruto do trabalho. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é um dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhes responde na alegria do seu coração. Então, esse texto, né, falando aqui partindo lá, na verdade eu li do 18 ao 20, né? Vamos ler o 16 e 17. Também isso é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidades e cruel furor. Né? Então, falando da brevidade da vida e de quanto de quanto a vida pode ser ruim por aqueles que se afadigam, achando que essa vida vai durar para sempre e que os esforços das nossas mãos eternizarão a nossa existência aqui. Né? Então ele diz assim, é como se ele dissesse assim,
baixa a sua bola, porque eterno é só Deus, você vai morrer, e vive a sua vida debaixo das bênçãos de Deus, debaixo dos cuidados de Deus, e aprende a se contentar com os cuidados divinos, né? Que é isso que vai dar significado para a tua vida. Se você tentar ser eterno, você vai ser um eterno frustrado. Na verdade, é isso que ele está dizendo, né? Isaías, né? Um dos profetas que eu mais gosto, e também um dos mais difíceis, né, de entender, até porque o texto dele é longo, né? Não é fácil de entender. Mas dá, viu? Dá para entender sim. Ele diz assim no 48. Aí tem uma ligação lá com Jó. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, ele está trazendo a ideia da secura aqui da erva, né, das flores que caem, mas fazendo uma comparação com aquilo que é eterno, ou seja, a palavra de Deus. Então, olha que interessante. Davi nos ensina que a vida é frágil. Precisamos ter essa fragilidade. Eclesiastes nos ensina que correr atrás do vento é bobagem, que a gente tem que aprender a viver debaixo das bênçãos de Deus, porque são as bênçãos de Deus que fazem a vida da gente verdadeira, né? Agora vem Isaías e diz assim, se apegue à palavra de Deus, porque é ela que permanece para sempre, né? Então, se você tem que dedicar tempo da sua vida a alguma coisa, dedique tempo à palavra de Deus, a conhecê-la, a estudá-la, a vivê-la, né? E a trazê-la para a sua vida. Agora a gente vai dar um pulo, né? Lá no finalzão, lá do Novo Testamento, Tiago, né? Capítulo 1:11. Tiago está falando no contexto de riquezas, né? De apego às riquezas, mas aí ele diz assim, né? Porque sai o sol com a dor e a erva seca e a sua flor cai. Então, Jó, o que a gente acabou de ver também em Isaías. E a formosa aparência do seu aspecto perece. Então, ele está até falando assim que até um tempo de florescimento, de riqueza nas flores, de beleza, mas vai embora. Assim se murchará também o rico em seus caminhos, né? Ele não está aqui amaldiçoando a riqueza, ele não está aqui amaldiçoando os ricos. O contexto de Tiago é exatamente aqueles que se apegam e vivem baseado nas suas riquezas. Tanto é que ele vai dar ordem, né? Falar para serem ricos em boas obras e fazer bom uso das riquezas e ajudar aqueles que têm necessidades. É essa a orientação de Tiago, tá? A Bíblia em nenhum lugar condena a riqueza. Pelo contrário, muitos homens da Bíblia ficaram ricos por serem fiéis a Deus. É o caso de Jó, é o caso de... Não é que Deus recompensa com a riqueza, né? Porque isso aí é a teologia da prosperidade. E não é que Deus está obrigado a te dar riquezas materiais porque você é fiel a Ele. Mas alguns, pela sua sabedoria e inteligência e pela bênção de Deus, enriquecem. Então a gente tem Abraão, Jacó também, o próprio Isaac, né? Falando aí dos patriarcas, a gente tem o próprio Jó. Então a gente tem alguns homens que se tornaram muito ricos, alguns se tornaram poderosos, como Daniel, né? José, né? Porque eram fiéis a Deus, tá? Então, aqui ele está falando daquele que se apega à riqueza, né? Como a vida pode ser vazia para aquele que se apega aos bens materiais. Então, discutir a questão da brevidade da vida é algo muito importante, né? E Jó está naquele momento vivendo uma certa angústia, porque Jó não sabe ainda a respeito da ressurreição. Para ele, a ideia do Sheol, como eu já expliquei aqui, era ir para o sono, ficar dormindo e não acordar mais, né? Para ele, o Sheol era o mesmo fim para o justo e para o ímpio. Então, ele tá ali questionando, o que Jó está questionando? Deus, se a minha vida é tão curta, por que eu vou viver uma vida curta tão ruim e tão improdutiva? E a questão, né, e aí para fechar, né, da vida ser curta, ser improdutiva, ela nem tem uma relação direta com aquilo que a vida te devolve, porque às vezes a vida pode ser injusta, né? Alguns podem ser abençoados, assim, cercados de bens, mesmo não fazendo grande esforço, e outros podem ter uma vida muito difícil e muito sofrida, né? Então, onde é que está a diferença?
A diferença está na fé, a diferença está no coração e a diferença está no relacionamento com Deus. Usando aqui um ditado talvez meio pobrezinho, para ilustrar algo que é tão grandioso, mas que vai ajudar a entender, né? É aquela história de que quando a vida te der um limão, faça uma limonada. Bom, eu vou fazer mesmo, porque suco de limão eu tomo praticamente todo dia. E não é por causa da vitamina C, não, é porque eu gosto mesmo. Se está me beneficiando a saúde, eu não sei, mas eu tomo suco de limão aqui praticamente todo dia, né? Limão é uma das coisas que não pode faltar de forma alguma na minha geladeira, né? Se um dia você me chamar para tomar um suco e você fizer um suco de limão, tá? Pode ser com açúcar ou com adoçante, não tem problema. Eu vou tomar com prazer, porque é um suco que, sem dúvida alguma, é o que eu mais gosto e é o que eu mais tomo, né? Mas a ideia do limão é porque ele é azedo, né? E aí, né, fazer a cara feia pode ser desagradável, mas, então, fazer a limonada é fazer de uma coisa ruim uma coisa agradável. Então, a questão não é o que a vida nos dá, mas é o que a gente devolve para ela. Né? Como a gente processa o que a vida nos dá e como a gente vive. Tem gente que é abençoada demais e é azeda, e é amarga, e é infeliz, né? E é infiel a Deus, e não tem o coração voltado para Deus. Há pessoas que têm muito pouco com muita dificuldade, e são felizes, e são alegres, e são gratas. Então, onde é que está o segredo? Não está no que nos rodeia, ou no que a vida nos dá, mas como a gente processa o que a gente devolve para ela. Aí eu volto lá no início, né, quando eu falo da brevidade da vida e das muitas pessoas que eu vi partindo. Todas elas tinham consciência de que as suas doenças eram mortais. Todas elas tinham consciência de que estavam vivendo os últimos dias da sua vida. Talvez não tivessem consciência de que estavam vivendo o último instante da sua vida, as últimas palavras, a sua última oração, o seu último hino cantado do cantor cristão. Eu acredito que não tivessem. Mas naquele momento, os seus corações estavam plenos. Né? Esse senhor que cantou o hino do cantor cristão, ele já estava cego dos dois olhos, já não enxergava absolutamente nada, e ele já estava imóvel, né? Deitado, né? num sofá, e já não se movimentava, ele já não podia levantar, ele já não podia... A única coisa que ele conseguia fazer era mexer o pescoço ali, a mão com alguma dificuldade, e falar e cantar. E aquilo que ele tinha ali naquele último momento da vida dele, ele ofereceu a Deus, e ele fez, e ele tornou aquele ambiente, que para muitos podia ser um ambiente de tristeza e morte, num momento de muita alegria. Ou seja, o mais morto fisicamente de todos que estavam naquela sala, era o mais vivo espiritualmente. Por quê? Era o que estava mais ligado a Jesus, era o que estava mais pronto para ser recebido por Jesus, e era o que tinha já feito o seu entendimento da brevidade da vida, né? Eu já comentei do púlpito outro dia, isso também é uma coisa que me marca bastante, e eu comento, porque isso foi uma coisa lá de Atibaia, eu já estou desmamado dessa vida. Então, o que era ali? Um homem com 86 para 87 anos de idade, que com essas palavras, é um eufemismo, ele usou um eufemismo, né? Eufemismo é quando você diminui o peso das palavras com outras palavras, mas não deixa de comunicar a verdade. O que ele estava dizendo é o seguinte, o dia da minha morte está chegando, e eu já estou preparado para ela, porque eu já me desliguei completamente desse mundo. Eu já, efetivamente, eu já não sou mais daqui. Olha que coisa! Você vê Então, são pessoas que nos ensinaram horrores em vida, e no momento desse de morte, né, da ida dele para estar com Cristo, ainda continua nos ensinando, né? Então, são coisas que de vez em quando estão na minha cabeça, né? Esse desmame, né? A gente não precisa esperar estar doente e velho, a gente já pode começar a desmamar da vida agora, né? E é o que a Bíblia ensina, né? Esse desapego das coisas
e esse estar pronto para a nossa partida. Por que o crente também tem que ter, e aí é de fato para encerrar, porque senão eu vou ficar falando sobre esse assunto até quinta-feira da semana que vem, e ainda vai faltar tempo. O sentimento da volta de Cristo também deve provocar em nós esse sentimento de brevidade de vida. Por quê? Porque o crente ele não vive na expectativa de dias melhores. O crente não vive na expectativa de dias melhores aqui na terra. O crente vive na expectativa da volta de Cristo. Um crente que vive na expectativa de que ele terá dias melhores e gloriosos aqui na terra, ele perdeu o foco da vida espiritual e da verdadeira esperança. Porque quando ele olha para frente, o que ele tem que enxergar é Cristo. Quando ele olha para hoje, o que ele tem que enxergar é Cristo. Quando ele olha para o passado dele, o que ele tem que enxergar é... Então, deu uma caidinha aí bem na conclusão, mas assim, então, a conclusão é essa, né? Que nessa breve vida a gente consiga estar atento, né, a esses valores que a palavra de Deus nos ensina. Vivendo debaixo do temor de Deus, sabendo que a nossa vida é extremamente frágil e que a gente vai passar aqui muito pouco tempo, confiantes também que a palavra de Deus é a única palavra na qual a gente pode realmente confiar. Ao olharmos para o futuro, não temos a vã esperança de dias melhores aqui na terra, ainda que trabalhemos por eles, mas enxergando Cristo no nosso futuro e começar o nosso desmame, né, das coisas da terra, dos amores e das paixões terrenas, mesmo antes que sejamos acometidos por qualquer revés da vida, porque nós já somos, né, cidadãos da eternidade, nós já somos cidadãos dos céus. Então, que Deus nos abençoe. Muito bem. Parece que tem algum pedido aqui, né? Enfim, férias. É o Eldes. Só Eldes. O Eldes que é muito presente, hein, né? Muito fiel aí ao Pão das Três. Que bom que você está de férias. Graças a Deus. Peço oração aos irmãos por uma viagem que eu e a Arcilene vamos fazer para Fortaleza no próximo domingo. Vamos orar sim, tá bom? Deus nos abençoe, que vocês tenham uma ida tranquila, um retorno tranquilo. Aproveitem bem os dias lá. Acredito que vão para visitar os parentes também, não é? Acredito que vão para visitar também conhecidos e que Deus possa dar a vocês aí uma ótima viagem. Alguns pedidos de oração que a gente tem. A Giovana, né, passou aí por uma cirurgia aí de apendicite no dia de ontem, né? Veio a dor, foi para o médico, já constatou que precisava da cirurgia, já fez a cirurgia, já foi para o quarto, já está se recuperando, a cirurgia deu certo. As coisas foram assim, graças a Deus, muito rápidas, né, entre o problema e a solução, e vamos orar pela vida, pela recuperação da Giovana. Imagino o Gleidson aí e a Priscila também devem ter ficado preocupadíssimas, mas graças a Deus a coisa aconteceu rápido. A nossa irmã Maria Orlinda Sulino, que também está sempre com a gente, pedindo oração pela nossa irmã Maria, né? Maria Sulino, né? Que anda acamada, tá? Anda doentinha aí, tá? A gente está orando, né? O Eudes pediu oração aqui, continua na nossa lista de oração o seu Edivaldo, né? Que é o pai da Sirlene, o Nanal, e também a Aline Matos, né, que continua em coma no hospital, está em coma já há muitos meses, a gente veio orando pela vida dela. A Lília deu uma atualização aí, que houve uma piora no quadro dela essa semana, e os médicos continuam lutando, ela continua lutando pela vida, pela restauração dela, né? Mas ela está em coma. A gente continua orando pelos missionários, orando pelo nosso retorno pleno, né? Voltar sem lista de inscrição, voltar PG normal, voltar à escola bíblica, voltar ao meu treinamento, voltar cafezinho no pátio, voltar tudo, tá bom? Então vamos orar por isso aí que está cada vez mais perto. O processo de vacinação é extremamente avançado, né? A maioria já tomou agora, né? Agora a gente já pode dizer que a maioria já tomou as 2 doses, né? Eu já tomei, né? Os 3 pastores, né? O pastor Márcio, o pastor Israel também, já tomamos as 2 doses. Alguns com mais idade aí já tomaram 3 doses. Alguns que são profissionais da área de saúde já tomaram a 3ª.
Aí eu acho que depende de quais foram as... É assim, né? Depende de quais foram as duas que tomou, né, velho? Primeiro, né? Então, alguns aí que se enquadravam nessa questão da terceira dose, alguns já estão tomando também. E continuar orando aí pelas nossas famílias, tá bom? Então, vamos orar por esses pedidos de oração, né? E pedindo que Deus nos abençoe, nos guarde, proteja a vida dos nossos irmãos, dos viajantes, proteja os doentes, proteja as famílias enlutadas, missionários, as atividades da igreja, e proteja as nossas almas, né, os nossos corações, dos ataques do maligno, dos nossos próprios erros e pecados, do desânimo, né, das queixas, enfim, que Deus também guarde os nossos corações firmes na sua presença. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, nessa tarde, pela nossa meditação, pela nossa reflexão em torno da brevidade da vida, um assunto tão importante, tratado, ó Deus, de forma tão detalhada e tão especial na Tua Palavra, e que nos leva à reflexão do quanto dependemos do Senhor, ou do quanto muitas vezes as nossas vidas são desperdiçadas em coisas que não valem a pena, e o quanto precisamos, ó Deus, do Senhor, da Sua presença, da Sua Palavra, e também do Seu cuidado. Por isso também oramos, ó Pai, porque confiamos única e exclusivamente no Senhor. Não fazemos pedidos, ó Deus, a outros que já partiram, não pedimos, ó Deus, a entidades, a seres humanos, a instituições. Oramos, ó Deus, única e exclusivamente ao Senhor, porque só o Senhor é quem pode nos ouvir e nos atender. E mais do que isso, o Senhor pode também e sabe exatamente aquilo que é melhor, ó Deus, para a vida de cada um de nós. E por isso que pedimos que o Senhor não nos atenda necessariamente conforme o nosso coração, os nossos desejos, mas acima de tudo, conforme a Tua vontade. Alguns aqui têm pedido oração, como eu, dizer a Silene, que vão viajar no domingo para o Ceará, para Fortaleza. Ele está de férias, serão dias, ó Pai, de tranquilidade, de descanso, provavelmente para ter contato também com conhecidos, com familiares. E peço que o Senhor os abençoe, ó Pai, a viagem de ida, a sua estadia, o seu retorno, e que esses dias, ó Pai, para o Eudes, para a Silene, possam ser dias de tranquilidade, de refrigério, de alívio para os seus corações, e que eles possam voltar, ó Deus, com alegria, descansados, ó Deus, para o trabalho e para as atividades. Pedimos a Tua bênção sobre a vida da nossa irmã Maria Soline, que está acamada, ela que já é avançada em idade, ela, ó Deus, que também confia no Senhor, busca a Tua presença, e tem a sua filha também, a Maria Orlinda Soline, que intercede por ela, Deus, que pede oração por ela. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor ouça o nosso clamor, o clamor dessa família, o clamor dessa filha, por essa mãe, ó Deus, acamada, adoentada, e a levante, ó Pai, daquele leito, daquela cama, dando a ela ânimo, dando a ela disposição, tirando do seu corpo, ó Deus, aquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem causado a ela, ó Deus, essas dificuldades. Quero te agradecer pela vida da Giovana, que passou por uma cirurgia por causa do apêndice, as dores, ó Deus, todo um processo muito rápido no hospital, detectaram que era necessário fazer a cirurgia aconteceu, e tudo aconteceu bem, e ela está agora se recuperando, e oramos agora, Deus, agradecendo ao Senhor pela Tua bênção, pelo Teu cuidado, e pedindo também a Sua plena restauração. Abençoe também a vida do pai da Silene, que está hospitalizado, assim como também o Nadal, assim como também a Aline Matos, que estão, ó Deus, há muito tempo, Pai, hospitalizados, em situação difícil de vida, de saúde, ainda inconscientes, mas sabemos, ó Deus, que enquanto há vida em seus corpos, ó Deus, há esperança, e por isso oramos. E por isso também te agradecemos pela vida dos médicos, enfermeiros, ó Pai, que tem cuidado, ó Pai, da vida dos três, e oramos, ó Deus, por todos os seus familiares que têm vivido dias de preocupação e dias de angústia, por terem, ó Deus, um ente querido hospitalizado em uma situação, ó Deus, tão delicada. Mais uma vez, pedimos que a Tua vontade, ó Deus, seja feita, porque ela é a boa, perfeita e agradável, e o Senhor, ó Deus, conhece todas as coisas, e nós, ó Deus, não conhecemos absolutamente nada. E por isso confiamos, ó Deus, no Senhor. Abençoe os nossos missionários. Oramos também, ó Deus, para que o nosso retorno pleno seja o mais breve possível. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós neste
retorno, e esse retorno tem sido, ó Deus, um retorno tranquilo. Pedimos pelo retorno, ó Deus, já no ano que vem da EBD, da União de Treinamento, das nossas demais atividades, e pedimos também, ó Deus, que esse período possa passar, ó Deus, e possamos voltar a ter interação, ó Deus, direta, presencial, e continuarmos, ó Deus, vivendo, pregando e aprendendo, ó Pai, uns com os outros. Pedimos também, ó Deus, que te agradecendo, em primeiro lugar, pelo processo de vacinação que está bem adiantado, pelos resultados, ó Deus, que já podem ser vistos, e oramos pela vida daqueles que ainda estão doentes, que estão hospitalizados, e que eles possam, ó Deus, ser curados, estabelecidos e voltar para casa, ó Deus, com seus familiares. Te agradeço também pela vida do Luiz, que passou pela cirurgia, já está se recuperando, e pedimos que os resultados, ó Pai, esperados da cirurgia sejam alcançados, ó Deus, e que ele possa voltar, ó Deus, a andar tranquila e normalmente, e que não haja, Pai, sequelas ou dificuldades, ó Deus, com as cirurgias que foram feitas. Nós te louvamos, ó Senhor, te adoramos por tudo aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, e pela tua graça que também tem transbordado sobre a vida de cada um de nós e da nossa igreja. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então é isso. Estamos encerrando o nosso Pão das Três de hoje. O Pão das Três volta na segunda-feira com o pastor Márcio. E nós vamos juntos aí até o dia 29 de outubro, né, quando será o nosso último encontro aí do Pão das Três. Vai ser numa sexta-feira também. A gente está pensando aí se faz alguma coisa um pouco especial, né? Não diferente, né? Mas com um foco diferente no dia 29, para marcar essa atividade que foi tão relevante, tão importante para a nossa igreja no tempo de pandemia, né? Que foi o Pão das Três. E o Pão das Três vai ficar marcado, né? Aí exatamente como uma atividade especial e que foi muito importante para nós durante a pandemia, né? Então, nós queremos que a pandemia acabe. Muitas coisas que nós fizemos provisoriamente por causa da pandemia também devem acabar, porque agora a gente precisa voltar o mais rápido possível, e eu estou ansioso por isso, a vida mais tranquila e normal possível, né? Ao velho e bom normal, tá? Eu falei no começo, vou falar novamente para aqueles que não estavam aí. No domingo, já circulou aí um slide, depois você pode acompanhar novamente. Vai ter uma atividade especial para as crianças, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Vai ampliar um pouquinho a faixa de idade, acho que até os 11 anos, para comemorarem aí um culto especial por causa do dia das crianças, tá? Então fiquem atentos a isso. Vai acontecer no domingo de manhã e também no domingo à noite, obviamente no mesmo horário do culto, né? Enquanto a gente está reunido, os adultos acima de 12 anos, todo mundo acima de 12, reunido no templo, as crianças vão estar nas salas ali do fundo, participando de um encontro especial, de um culto especial, por causa do Dia das Crianças. Eu acho que é isso. Que Deus os guarde e os abençoe. Faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês. E a gente se encontra novamente no domingo de manhã, se o Senhor nos permitir.